Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje é dia 11 de agosto de 2020. Nós vamos continuar falando a respeito das expressões numéricas envolvendo as três operações que já trabalhamos até o momento, né, que nós já vivenciamos, que é adição, subtração e multiplicação, né? Descrevendo a resolução dessas expressões numéricas, nós vamos trabalhar todas elas com o máximo de cuidado possível para que, na sequência, quando nós trabalharmos os algoritmos da divisão, a gente consiga resolver as expressões que vêm na sequência com maior facilidade. Nas expressões numéricas que não têm parênteses, né, ou seja, são as expressões numéricas que não têm símbolos, né, são as expressões numéricas mais simples, das quais a gente só precisa observar a ordem dos sinais, né? Se não tem parênteses, não tem conchetes, não tem chaves, a gente só precisa observar as nossas operações, que são, até o momento, multiplicação, né? A gente resolve as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. Como nós não trabalhamos as divisões ainda, nós resolvemos as multiplicações, na sequência, a adição e a subtração na ordem que elas vão aparecendo. Nas expressões que têm parênteses, conchetes e chaves, a gente precisa resolver primeiro os cálculos que estão dentro dos parênteses, depois a gente faz os cálculos que estão dentro dos conchetes e, por fim, a gente resolve as operações que estão dentro das chaves. É necessário que nós observemos, né, essas operações, essas regras. Nessa aula de hoje a gente vai poder ver isso com bastante calma, com bastante atenção, tá? Para que as dúvidas de vocês possam ser esclarecidas ao longo do processo, ok? Aqui a gente tem uma expressão simples, onde eu tenho uma soma e uma multiplicação, ou seja, não existe o aparecimento de nenhum símbolo. Não temos parênteses, não temos conchetes e não temos chaves, certo? Sendo assim, a gente vai seguir a ordem dos sinais, é isso? Resolvendo multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem, tá? Então, obviamente, nós não trabalhamos divisão ainda, então a gente segue resolvendo primeiramente as nossas multiplicações. 4 vezes 5 são 20. Veja que o 6 mais, ele permanece do mesmo jeito, na mesma posição, e 6 mais 20 são 26. Né? Aqui a gente tem justamente a descrição do que está sendo falado para vocês, né? Dessa ordem que a gente precisa seguir para que a gente vá se acostumando com as regras que são exigidas nas expressões para que a gente consiga realizá-la com maior facilidade, certo? Nesse segundo modelo, eu já coloco para vocês um parêntese, tá vendo? Eu já coloco para vocês uma simbologia, tá bom? E aí, nessa simbologia, ou seja, nesse parênteses, eu tenho apenas uma única expressão, né? Que é a adição. Então, eu preciso começar minha operação pelo parênteses. Então, vamos lá? 6 mais 2 são 8. Veja que todo o restante da expressão é copiado do mesmo jeito que ela estava lá em cima. O meu foco de atenção é na operação que nós temos dentro do parênteses. Quando eu fiz essa resolução, esse parêntese deixa de existir. Eu tenho agora 8 vezes 3 mais 5. Eu tenho uma multiplicação e depois uma soma. E a ordem dos sinais me diz que eu resolvo as multiplicações primeiro. Então, eu tenho 8 vezes 3, que são 24. 24 mais 5 são 29. Então, você observa que o processo de expressões, você vai resolvendo gradativamente, né? Você vai seguindo a ordem dos símbolos, se houver, e a ordem dos sinais, para que você possa resolver. Veja que nesse modelo eu já incrementei um pouquinho mais. Eu só coloquei o símbolo do parênteses. Agora, dentro desse parênteses, eu coloquei duas operações
que é uma multiplicação e uma soma. E a regra dos sinais me diz que eu preciso resolver a multiplicação primeiro, né? Então, a gente vai começar pela multiplicação. 4 vezes 7 são 28, mais 12, fecha parênteses, mais 3 vezes 5, que são 15, mais 5, fecha parênteses. Veja que eu coloco em vermelho o que eu estou resolvendo para você analisar com bastante atenção, certo? E agora eu vou poder resolver as operações que estão dentro dos parênteses, porque existe apenas uma única operação. 28 mais 12 é 40, e 15 mais 5 são 20. Para finalizar, a gente efetua uma soma. 40 mais 20 é igual a 60. Então, você observa que, independente do tamanho da expressão que você tenha, você seguindo a ordem dos símbolos e a ordem dos sinais, você vai conseguir resolver. Precisa que você tenha um pouco de atenção e que tenha o domínio da tabuada, certo? Eu já falei isso para vocês. Estudar tabuada, ter o conhecimento da tabuada é de fundamental importância para que vocês consigam realizar as operações que nós vamos estudar com maior facilidade. E aqui, veja que eu incrementei bastante essas operações aqui. Aqui agora, nessa expressão, eu já coloquei parênteses e conchetes. E dentro desses próprios parênteses, né, porque a gente sabe que precisa começar por ele, nós temos operações de multiplicação e subtração, e seguindo a ordem, né, dos sinais, eu sei que eu preciso resolver as multiplicações primeiro. Veja que, independente de onde ela esteja, ou na frente ou atrás, eu preciso seguir a ordem dos sinais, independente de onde ele esteja, dentro da sua simbologia, que é o nosso parênteses, tá bom? Então, vamos lá. Veja que o 15 mais, abre parênteses, abre conchete, abre parênteses, aí eu tenho 3 vezes 6, que são 18, certo? Menos 2, fecha parênteses, menos 10, menos 6 vezes 2, que são 12, mais 1, fecha conchete. Então, você observa que dentro dos meus parênteses eu tinha uma multiplicação e uma subtração. Então, seguindo a ordem dos sinais, a gente resolve primeiro as multiplicações. Agora, nos resta uma subtração em cada parênteses. Então, vamos a ele. 15 mais, abre conchete, dos 18 eu tiro 2, me sobram 16, menos, dos 10, eu tenho 10 e devo 12, eu ainda permaneço devendo 2. Então, veja que como a nossa subtração resultou em um número negativo, é necessário que ele permaneça ainda entre parênteses para que a gente possa realizar esse jogo de sinal e saber realmente qual é o sinal que corresponde ao nosso número 2 para que esse parêntese seja realmente eliminado, certo? Se aqui nós tivéssemos feito a nossa subtração e tivesse dado um número positivo, como aconteceu aqui nesse primeiro exemplo, dos 18 eu tirei 2, ficou 16. Ok, então parêntese foi embora. Já nesse segundo exemplo, não é dessa forma. Eu estou devendo R$12 e desses 12 que eu devo, eu só paguei 10. Então, eu continuo com uma dívida. E essa dívida é representada pelo sinal de igual, que é um sinal obrigatório. Então, ele precisa permanecer aqui entre parênteses. Então, para dar seguimento ao cálculo, eu preciso fazer o jogo de sinal. Sinais iguais, né? Menos com menos é mais. Então, agora sim a gente pode dar seguimento. 16 menos com menos é mais 2, mais 1. E aqui, como a nossa operação é igual, são 3 somas, eu posso resolvê-las todas de uma vez. 15 mais 16 mais 2 são 18, mais 1 é 19. Tá? Então, resolvi a operação do conchete, ele deixa de existir. E aqui eu tenho 15 mais 19, que me dá 34
como resposta. Então, você tem a oportunidade de ver que, independente de você olhar e dizer, nossa, esse cálculo é muito grande. Quando você estiver praticando, ele só precisa que você realmente se concentre. Por quê? Porque você não vai fazer as contas de uma vez só, você vai fazer uma conta de cada vez, certo? E aí a gente tem o nosso exercício aqui para fazer, certo? O exercício dessa semana, eu coloquei 5 expressões numéricas para vocês exercitarem. Coloquei 4 expressões numéricas simples, sem nenhum dos símbolos, nem parênteses, nem conchetes e nem chaves, trabalhando todas elas apenas com a ordem dos símbolos, seguindo aí primeiro as multiplicações, depois a adição e subtração na ordem em que elas aparecem. Caso vocês tenham alguma dúvida, voltem aí à aula, ouçam novamente a explicação, ok? E tentem resolver, tentem fazer. Na próxima aula, nós vamos ter a correção detalhada de cada uma dessas expressões que eu vou fazer com vocês, e aí vocês terão a oportunidade de ver se vocês cometeram algum erro ao longo do processo. Essa letra E é uma expressão que já fecha, né? Eu coloquei ela com todas as simbologias, parênteses, conchetes e chaves. Então, nela você vai ter que ficar de olho na ordem dos símbolos e também na ordem dos sinais. Mas se você prestar atenção, o nosso último modelo já vai te dar uma ideia bem legal de como resolver essa letra E. Ok? Então, bons estudos e eu vejo vocês na próxima semana.